história de Abigail acontece em um capítulo, como a história de algumas outras pessoas que a gente ouviu falar. Na verdade, aqui nessa série dos Improváveis. Ela não se estende, não tem um livro chamado Abigail, primeira Abigail, segunda Abigail. Não, ela está lá no livro de 1 Samuel, e a história dela está no capítulo 25, só. E nós vamos ler esse capítulo inteiro daqui a pouquinho, para a gente conhecer mais sobre a vida de Abigail. O mais interessante é que a Bíblia fala que ela era uma mulher bonita e inteligente. E ela era uma mulher que conhecia o Senhor. E ela temia o Senhor. Ela sabia quem Deus era e ela servia a Deus de todo o seu coração. Então, Abigail era uma mulher sensacional, convenhamos, né? Então, o nome dela era O Pai Se Alegra. Ela era bonita, inteligente, temente a Deus. Aí você imagina, ela casou com o cara. Não. Ela casou com Nabal. Nabal, na verdade, não era o nome de batismo do marido dela, mas era como chamavam ele. E Nabal quer dizer insensato, tolo. Imagina a alegria dessa mulher, não é mesmo? As pessoas, você imagina só você descobrir que você casou com um cara que as pessoas falam, olha lá o babacão ali, ó, meu marido ali, ó. As pessoas falavam isso do marido dela. Você pensa, que maravilha, né? O pai dela ficou feliz quando ela nasceu, mas não ficou tão feliz na hora de escolher o marido para ela. Mas, enfim. E Abigail, ela participou de um momento em que ela teve que fazer uma escolha muito difícil. Principalmente por ela ser mulher e principalmente por viver no contexto da época que ela vivia. Então, a gente vai ler agora a história de Abigail. Eu queria pedir para você abrir em 1 Samuel 25. A gente vai ler 42 versículos. Mas eu prometo que vai ser legal. 1 Samuel 25. A gente deixa o texto ali, gente, mas é sempre legal você abrir na sua Bíblia, que se você quiser marcar alguma coisa, tá aí, né, para você lembrar depois. Vamos ficar de pé, gente, já que a gente vai ler um monte de coisa, para a gente dar uma animada e não dar uma dormida no meio do texto? Vamos? Então vamos. Vocês fizeram uma cara de que me odeiam agora, mas está tudo bem, gente, vai passar. Depois vocês podem sentar de novo. São só 42 versículos. A gente só vai ficar uns 15 minutos lendo. Todo mundo já achou? Então vamos lá. 1 Samuel 25. Samuel morreu. Samuel foi o profeta que ungiu Davi como rei. Lembra da história? Então Samuel tinha morrido. E todo Israel se reuniu para lamentar a sua morte. Ele foi sepultado em Ramá, onde tinha vivido. Então, Davi desceu para o deserto de Maom, onde morava Abigail. Havia um homem rico em Maom, que tinha propriedades perto da região do Carmelo. Possuía 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e era a época de tosquia das ovelhas. O homem se chamava Nabal. Sua esposa, Abigail, era uma mulher inteligente e bonita. Mas Nabal, descendente de Calebe, era um homem rude e perverso em tudo o que fazia. Quando Davi soube que Nabal estava tosqueando as ovelhas, chamou 10 rapazes e lhes disse: subam ao Carmelo e vão a Nabal. Enviem saudações em meu nome e digam a ele: paz e prosperidade ao Senhor e à sua família e a tudo que é seu. Disseram-me que é época de tosquia. Enquanto seus pastores estiveram entre nós, perto do Carmelo, nunca lhes fizemos mal, e nada foi roubado deles. Pergunte a seus homens, e eles lhe dirão que isso é verdade. Diante disso, pedimos que o Senhor seja bondoso conosco, pois chegamos numa época de celebração. Por favor, reparta conosco e com seu amigo Davi o que puder dos seus mantimentos. Versículo 9. Os rapazes transmitiram essa mensagem a Nabal em nome de Davi e esperaram a resposta. Aí Nabal, queridão, responde: quem é esse tal de Davi? Perguntou-lhes Nabal. Quem esse filho de Jessé pensa que é? Hoje em dia, há muitos servos que fogem de seus senhores.
Devo pegar o meu pão, a minha água e a carne dos animais que eu abati para meus tosquiadores e entregar a um bando que vem não se sabe de onde?" Então os rapazes enviados por Davi voltaram e lhe contaram tudo o que Nabal tinha dito. Aí lá no versículo 13, Davi fala: "Peguem suas espadas." E aí ele pôs sua espada à cintura e seus homens fizeram a mesma coisa. 400 deles partiram com Davi, enquanto 200 ficaram para guardar a bagagem. Enquanto isso, um dos servos de Nabal foi até Abigail e lhe disse: "Davi enviou mensageiros do deserto para saudar nosso senhor, mas ele lhes respondeu com insultos. Os homens de Davi foram muito bons conosco e nunca nos fizeram mal. Nada foi roubado de nós durante o tempo em que estiveram conosco no campo. Na verdade, dia e noite, eles foram como um muro de proteção para nós e para as ovelhas. É bom que a senhora leve esses fatos em consideração e resolva o que fazer, pois haverá problemas para nosso Senhor e para toda a sua família. Nabal é um homem tão cruel que ninguém consegue conversar com ele." Versículo 18. Sem perder tempo, grifa isso aí na sua Bíblia. Sem perder tempo, Abigail providenciou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 cestos de grãos tostados, 100 bolos de passas e 200 bolos de figo. Colocou tudo em jumentos e disse aos servos: "Vão adiante e logo seguirei." Mas não contou ao seu marido Nabal o que estava fazendo. Quando Abigail entrava num desfiladeiro montada em seu jumento, avistou Davi e seus homens vindo em sua direção. Davi tinha acabado de dizer: "De nada adiantou ajudarmos esse sujeito. Protegemos seus rebanhos no deserto e nenhum de seus bens se perdeu ou foi roubado. Mas ele me pagou o bem com o mal. Que Deus me castigue severamente se eu deixar um homem ou menino vivo na casa de Nabal até amanhã de manhã." Versículo 23. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e se curvou diante dele com o rosto em terra. Caiu a seus pés e disse: "A culpa é toda minha, meu senhor. Por favor, ouça o que a sua serva tem a dizer. Nabal é um homem perverso. Não dê atenção ao que ele disse. Ele é um insensato como seu nome indica. Mas eu nem sequer vi os rapazes que o senhor enviou. Agora, meu senhor, tenha certeza de que tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, foi o Senhor que o impediu de matar e se vingar com as próprias mãos. Que todos os seus inimigos e os que procuram matá-lo acabem como Nabal. Aqui está um presente que sua serva trouxe para o Senhor e seus companheiros. Por favor, perdoe-me se o ofendi de algum modo. Que o Senhor lhe conceda uma dinastia duradoura, pois está lutando as batalhas do Senhor. Que Ele o livre de fazer o mal durante toda a sua vida. Mesmo quando for perseguido por aqueles que procuram matá-lo, sua vida estará segura sob o cuidado do Senhor, seu Deus, protegida como um tesouro. Mas a vida de seus inimigos desaparecerá como pedras atiradas de uma funda. Quando o Senhor tiver feito tudo o que prometeu e o tiver colocado como líder de Israel, não haverá em sua consciência a tristeza e o peso de ter derramado sangue e se vingado sem necessidade. E quando o Senhor tiver feito grandes coisas em seu favor, lembre-se de sua serva." Versículo 32. Davi respondeu a Abigail: "Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Graças a Deus por seu bom senso. Que você seja abençoada por me impedir de matar e de me vingar com as minhas próprias mãos. Pois tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, que me impediu de lhes fazer mal. Se você não tivesse vindo depressa ao meu encontro, amanhã pela manhã não haveria nenhum homem ou menino vivo na casa de Nabal." Então Davi aceitou o presente de Abigail e lhe disse: "Volte para casa em paz. Ouvi o que você me disse e farei o que me pediu." Quando Abigail chegou em casa, viu que Nabal estava oferecendo um banquete digno de rei. Ele se divertia e já estava muito bêbado, de modo que ela só lhe contou sobre o encontro com Davi na manhã seguinte. Pela manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua esposa lhe contou o que havia acontecido. Como consequência, ele teve um mal súbito e ficou
completamente paralisado. Passados cerca de 10 dias, o Senhor o feriu e ele morreu. Versículo 39. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: Louvado seja o Senhor, que vingou o insulto que recebi de Nabal e me impediu de fazer o mal. O Senhor retribuiu a Nabal o castigo por seu pecado. Então, Davi enviou mensageiros a Abigail para pedir que se tornasse sua esposa. Quando os mensageiros chegaram ao Carmelo, disseram a Abigail: Davi mandou buscá-la para que se case com ele. Ela se curvou com o rosto em terra e respondeu: Eu, sua serva, ficarei contente em me casar com Davi, e como uma serva lavar os pés de seus servos. Sem demora, Abigail montou no jumento e, levando consigo 5 moças que a serviam, voltou com os mensageiros de Davi, e assim se tornou esposa dele. Pode se sentar. Sensacional a história de Abigail, não é verdade? Agora vocês podem dizer que vocês conhecem a história de Abigail. Já começamos bem, já. Um resumo da obra, do que aconteceu. Em uma outra oportunidade, quando Davi e os homens dele estavam em outro lugar, escondidos, eles protegeram o rebanho que pertencia a Nabal. Isso quer dizer o quê? Que eles não permitiram que ninguém entrasse para roubar, que nenhum animal atacasse e tudo mais. Isso era muito comum naquela época. E era muito comum as pessoas que faziam isso depois pedirem um pagamento para os donos dos rebanhos, né? Então, o que Davi fez era extremamente comum. Ele virou para Nabal e falou assim: olha, a gente protegeu seu rebanho, a gente não deixou que nada de mal acontecesse com seus pastores, e agora você pode mandar o que você tiver de mantimento para a gente? Certo? Só que, gente, todo mundo sabia quem era Davi. Davi já tinha vencido Golias, Davi já tinha usado a armadura de Saul, todo mundo sabia que Saul estava tentando matar ele. Era tipo, passava no Jornal Nacional, sabe, da época. Todo mundo sabia. Aí quando os servos de Davi vão lá falar com Nabal, Nabal vira e fala: quem é esse tal de Davi? Quem é esse querido vindo me pedir comida? Pensa, o cara ungido rei já. Ele não tinha tomado o trono ainda, mas ele já tinha sido ungido rei por Samuel. E aí Nabal vira e fala: quem é esse filho de Jessé? Louco, né? E aí os servos de Nabal viram para Abigail, a mulher dele, e falam: ó, os caras vieram aqui, Nabal respondeu meio torto, é melhor sei lá, resolver o negócio. Aí Abigail fala, a Bíblia fala, sem demora. Abigail ajeita tudo, ajeita um banquetaço e leva para Davi, para o exército dele. E vai até ele, pede perdão pelo que aconteceu. E Davi se arrepende. E ele decide não atacar mais a casa de Nabal. E aí depois Nabal morre e Abigail só se torna rainha, porque se casa com Davi. Então, Abigail é uma das rainhas da Bíblia, né? E, querendo ou não, ela faz parte, ela está ali, né? Davi faz parte, Jesus é parte da linhagem de Davi, e Abigail entrou nessa história também, por causa de uma escolha que ela fez. Uma escolha que ela fez. Então, hoje eu quero falar com vocês de 3 pontos sobre essa história de Abigail. Por quê? Porque ela experimentou uma grande mudança na vida dela. Ela começou a história dela como aquela que fazia o pai dela feliz, mas que se casou com um insensato. E ela terminou a história dela como mulher do maior rei de Israel. Como o cara segundo o coração de Deus. Então ela passou por uma grande mudança, mas ela precisou agir. Então o nosso primeiro ponto é: grandes mudanças não acontecem enquanto não tomamos uma atitude. A gente percebe que Abigail era uma mulher de atitude, porque os servos, quando percebem a resposta de Nabal, eles vão direto nela. Fala: Abigail, o cara falou aquele negócio lá, você precisa resolver. Ou seja, já rolava um histórico de que Abigail resolvia as cacas que Nabal fazia, né? Ela era uma mulher que ia lá e encobria o que o marido dela fazia. E aí, diante do que o servo dela contou, ela podia ter feito muitas coisas, não é verdade? Afinal, Abigail era uma mulher. Davi estava vindo contra a casa dela com um exército de 400 homens.
é tipo toda a nossa igreja no domingo indo contra a casa de uma pessoa. Aí vai lá uma mocinha e fala, vou lá conversar com eles. Imagina só. Agora ela podia ter feito muitas outras coisas. Ela podia ter sentado e falado, eu não acredito que Nabal fez isso de novo. Podia ter sentado e orado, falado, Senhor, me dá paciência com esse homem que eu não aguento mais esse traste. Ela podia ter mandado uma mensagem no grupo das amigas dela no WhatsApp e falado, gente, vocês não sabem o que Nabal fez agora. Vocês não acreditam. Ora por mim, porque não sabemos, não é mesmo? Ela podia ter ido no G100, esperado o sábado, ido no G100 e falado, ai gente, ora por mim, porque olha, tá dando não. Podia ter ido no Casados e Felizes. Ela podia ter feito 1 milhão de coisas. Ela podia ter fugido. Vocês iam dar razão para ela se ela fugisse? Eu ia. Fala, filha, vai, pega suas coisinhas, né? Dá um jeito aí. Ela podia ter feito muitas coisas. Muitas coisas. Ela podia ter ficado sentada no quarto dela chorando, né? Remoendo tudo que ela estava sentindo. Como ela era uma coitada. Autocomiseração, nível hard, né? Tipo, eu não acredito que meu pai me fez casar com esse cara, velho. Eu nem escolhi ele e ele só me dá dor de cabeça. Só me dá problema. Mas a Bíblia não fala que Abigail fez nada disso. Ela não ficou flertando com a dor dela. Abigail não ficou olhando para a dificuldade dela e falando, ai, vou ficar aqui, vou encher a minha banheira aqui na minha casa, vou fazer um banho de espuma e vou ficar pensando no que vai acontecer da minha vida, vou me preparar para morrer. Ela não ficou flertando com as suas emoções. Mas a Bíblia fala, pode passar o slide, Ju? Ah, então não passa não, volta. Volta mais um. É esse. Lá em 1 Samuel 25, né, fala que os servos vieram falar com ela, né? E aí no versículo 18, sem perder tempo. Sem perder tempo. Abigail não ficou tipo, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Ai, o que eu vou fazer? Eu vou lá no meu quarto pensar um pouquinho então. Eu vou consultar, vou perguntar para as minhas amigas o que elas acham, vou perguntar para o pessoal do G100. Eu vou no culto primeiro ver o que Deus fala comigo, depois eu tomo uma decisão. Sem perder tempo, Abigail providenciou todo aquele banquete do caramba e foi. E foi. Agora, o que isso tem a ver com a gente? Né? Aliás, além de fazer tudo isso, quando Abigail chegou diante de Davi, ela não chegou tipo, Davi, querido, ai, você sabe como é meu marido. Deixa eu te contar aqui a minha dificuldade. Né? Que ela também tinha todo o direito de fazer, mas ela não ficou se justificando. Ela chegou para Davi e falou, Davi, me perdoa, o erro foi meu. Eu não devia ter deixado passar os seus servos terem ido lá na minha casa. Eu conheço meu marido, devia ter ficado atenta. Ela tomou a responsabilidade pela situação e foi resolver o negócio. Ela não foi tentar dar um jeitinho. Ela foi decidida a resolver as coisas. E ela ainda profetizou sobre a vida de Davi. Profetizou que ele seria rei de Israel. Profetizou que ele venceria todas as batalhas em que ele estivesse. Olha que loucura. Agora, o que isso tem a ver com a gente? Como que a gente reage diante de uma dificuldade que vem a nós? Como é que você reage? Você fica paralisado pelo medo? Às vezes a gente vê também uma situação que a gente fala que está naquele marasmo, né? Às vezes a situação não é culpa nossa. Não é. Nem tudo de ruim que acontece na nossa vida é culpa nossa. Boa parte das coisas é. Mas nem tudo é. E às vezes você está numa situação ali que você fala, alguma coisa precisa acontecer aqui. Alguma coisa precisa mudar aqui. Mas a verdade é que na maioria das vezes, a gente se deixa ser consumido pelas nossas emoções. A gente olha para a nossa situação e fala, ai, mas não tem como fazer isso aqui não. Não tem como, eu vou ficar por aqui mesmo. Aí todos os dias, a gente vai dormir pensando em como a gente é coitado. Em tipo, gente, como não tem solução essa situação.
Ai, tem um pecado aqui que eu preciso vender, que eu preciso vencer, que eu preciso vencer, mas ai, eu não consigo. Eu já tentei, eu não consigo vencer. Consigo. Ai, tem uma pessoa lá que eu não gosto, que também não gosta de mim, mas ai, não vai resolver nada se eu falar com ela. E aí você fica, ai, eu já tentei de tudo, eu já fiz todas as coisas. E aí a gente chega para o nosso discipulador, e toda vez que a gente senta com o nosso discipulador, a gente fala da mesma coisa. Mesma coisa. Meu filho, eu não sei o que fazer, Sá, eu não sei o que fazer mais, Sá. Sei, o Gustavo não toma jeito, faz nada. Né? Ai, Sá, eu tenho um pecado aqui, eu gosto de pegar as coisas escondidas dos outros, né, que não é minha, e pegar para mim. Mas eu já tentei, eu não consigo vencer, sabe? Eu consigo, confessa sempre o mesmo pecado. Sempre a mesma coisa. Aí a gente vai orar para Deus, ai, Senhor, me ajuda. Por favor, Jesus, eu preciso de ajuda. E aí tá na oração no dia seguinte, Jesus, é a mesma situação, me ajuda. A mesma coisa. A gente até imagina como seria se as coisas fossem diferentes. Mas a gente está tão envolvido, flertando com as nossas emoções, que a gente não faz nada. É gostoso flertar com as emoções, gente. É mais fácil. É muito mais fácil. Qualquer opção que Abigail tivesse, além de ter ido a Davi, seria muito mais fácil do que a decisão que ela tomou. Porque, gente, Abigail foi para morrer. Não sei se vocês perceberam, a Bíblia fala que ela se encontrou com Davi num desfiladeiro. Sabe o que é desfiladeiro? Você já assistiu o Rei Leão? Lembra que tem na cena que o Mufasa morre? Inclusive, se você não assistiu o Rei Leão, eu já te dei um spoiler, mas aí, né? Na cena que o Mufasa morre, eles estão num desfiladeiro. Ou seja, é um lugar onde não tem para onde você correr. Não tem. É um espaço, ali é um caminho que tem entre duas montanhas que não tem para onde você fugir. E aí Abigail, querida, no jumentinho dela, encontrou com Davi em um desfiladeiro. Se você imagina, sou eu aqui, sou Abigail, vocês vezes 40 talvez, são Davi com o exército dele. Aí ela encontrou com eles lá no desfiladeiro. Ela poderia ter morrido. Ela não conhecia Davi, não conhecia o coração dele, mas ela conhecia o Senhor. Ela conhecia o Senhor. Não é verdade? E foi por isso que ela agiu. E sabe, gente, não adianta a gente ficar esperando uma grande mudança na nossa vida se a gente não fizer como Abigail. Não adianta a gente ficar só sonhando com o que poderia ser se a gente não provocar uma mudança. E isso é com relação a absolutamente tudo na nossa vida. Absolutamente tudo. Se você sabe que você precisa ter mais relacionamento com Deus, não fica falando isso para o seu discipulador toda semana. Levante-se e tome uma atitude. Se existe um pecado que você precisa vencer, que é muito difícil para você, levante-se e tome uma atitude. Se você tem preguiça de fazer sua devocional, você tem preguiça de ler mais a Bíblia, levante-se e tome uma atitude. É simples como parece, mas a gente gosta muito de complicar. A gente gosta muito de complicar. Se você está passando por um problema que você não sabe como resolver, e aquilo está te trazendo ansiedade, levante-se e tome uma atitude. Pare de flertar com as suas emoções. Para de se achar o coitado. Se levanta. Se levanta. A gente falou de Mardoqueu na semana passada. Vocês lembram? E Mardoqueu, ele era o primo de Esther. A Bíblia fala que tem um versículo que fala muito comigo no livro de Esther, que depois de todo aquele negócio de ela não sabe se vai falar com o rei, não sabe se vai falar com o rei, não sei o que, ela resolve ir, a Bíblia fala, então Esther se levantou e se colocou diante do rei. Ela precisou tomar uma atitude.
ela precisou agir. Sem demora, assim como Abigail. Sem demora. Então, se nós queremos ver uma grande mudança, gente, isso é muito importante. Se nós queremos ver uma grande mudança na nossa vida, nós precisamos nos levantar do nosso lugar e precisamos agir. Precisamos agir. O segundo ponto que a gente aprende na história de Abigail é que somente pessoas cheias do Espírito Santo podem tomar atitudes que geram mudanças. No versículo 3 de 1 Samuel 25, está apresentando, Nabal e Abigail para o pessoal. Aí fala, o homem se chamava Nabal. Sua esposa Abigail era uma mulher inteligente e bonita. Mas Nabal, descendente de Calebe, era um homem rude e perverso em tudo o que fazia. A Bíblia fala que Abigail era uma mulher inteligente, Mas isso não quer dizer que Abigail era uma mulher que tinha mestrado, doutorado, que ela era pós-graduada, que ela tinha lido todos os livros possíveis, que ela já tinha lido o Pentateuco algumas vezes. A Bíblia não fala que Abigail era inteligente porque ela tinha muitas informações, ou porque ela tinha muito estudo. Abigail era inteligente porque ela tinha a sabedoria que vem de Deus, porque ela conhecia o Senhor. E Ele derramava isso sobre ela. Os servos chamavam a Abigail quando dava alguma caca de Nabal, porque ela resolvia as situações. Porque Deus derramava sabedoria sobre ela. E é engraçado que, nesse mesmo texto, a gente vê, que Nabal era um homem rude e perverso em tudo o que fazia. Quando eu estava estudando sobre Abigail, eu peguei um livro que conta um pouco sobre os personagens da Bíblia, E eles falam que a Bíblia faz esse contraponto entre Nabal e Abigail, porque Abigail era uma mulher que conhecia o Senhor e Nabal não. Nabal era tolo e insensato porque ele não conhecia o mesmo Deus que a sua mulher conhecia. Então toda a inteligência, toda a sabedoria de Abigail vinha do Senhor, vinha do Espírito Santo de Deus. E sabe, gente, o mais interessante é que Abigail não só soube o que fazer naquela situação. Deus não derramou sobre ela a sabedoria só sobre, Abigail vai lá até Davi. Ela soube como fazer. Como fazer. A Bíblia fala que, normalmente, a recompensa de um dono, dos rebanhos, para quem cuidava dos rebanhos, incluía pão, água e carne. Certo? Mas Abigail sabia que ela estava indo diante de um futuro rei com um exército de 400 homens. Por isso ela preparou 200 pães, 2 vasilhas cheias de vinho e 2 ovelhas preparadas. Isso era só o reconhecimento de Abigail ao trabalho que Davi e os homens dele tinham feito, protegendo os rebanhos de Nabal. Mas além dessas coisas, ela levou presentes. Eles eram sinais de hospitalidade naquela época. E eles eram os grãos torrados, bolos de uvas passas e bolos de figos prensados. E sabe o que é mais legal? Além disso ser sinal de hospitalidade, isso eram alimentos que podiam ser estocados. Eles podiam ser guardados para comer depois. Por quê? Os caras estavam no meio da floresta. Eles não podiam ter comida que ia estragar. Então Abigail pensou. Ela falou, eles precisam de coisa que eles podem comer depois, que eles podem guardar para comer depois. Olha o nível de sabedoria dessa mulher. De sabedoria, quanto ela abençoou esses homens, Então ela não só soube o que ela deveria fazer naquela hora, mas ela sabia como ela devia fazer, o que ela devia fazer. E voltando, gente, isso é muito importante. A Bíblia fala que ela fez sem demora. Sem demora. Ela não ficou planejando, pensando. Ela foi ali. Por quê? Porque ela já conhecia o Senhor. Essa sabedoria já estava sobre ela. E sabe, gente, lá em João 14, 26, pode passar, Ju? Isso. É o texto que Jesus está falando com os discípulos dele, e ele está falando que ele vai aos céus, E os discípulos ficam meio cabisbaixos e tal. E aí ele fala, mas é bom para vocês que eu vá.
Porque aí Deus vai mandar o Espírito Santo para vocês. E aí no versículo 26 ele fala: quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Jesus disse para os discípulos que o Espírito Santo ensinaria a eles todas as coisas. E todas no hebraico quer dizer todas. Todas as coisas. Aí Jesus não virou para eles e falou assim: o Espírito Santo vai ensinar todas as coisas que tem a ver com discipulado para vocês. O Espírito Santo vai ensinar todas as coisas que tem a ver com igreja para vocês. O Espírito Santo vai ensinar todas as coisas que tem a ver com a Bíblia para vocês, o que já seria maravilhoso. Mas Jesus falou que o Espírito Santo viria para ensinar todas as coisas. Gente, todas as coisas se você tem uma dúvida sobre a Bíblia, é o Espírito Santo quem pode te ensinar. Se você tem uma dúvida em alguma prova da escola e da faculdade, em alguma matéria, o Espírito Santo pode te ensinar. Se você não sabe como se relacionar com alguém, o Espírito Santo pode te ensinar. Se você não sabe como resolver um problema pelo que você está passando, o Espírito Santo pode te ensinar. Era o Espírito de Deus que dava sabedoria a Abigail. E ele ensinou a ela todas as coisas que ela precisava saber naquela situação. Todas as coisas. Inclusive como fazer. Inclusive que comidas fazer. Eu tenho até minhas dúvidas de que ele tenha dado a receita para ela. Até. Faz assim, esse de figo que vai ficar delícia. Ele ensinou para ela todas as coisas. E a Bíblia fala que esse mesmo Espírito está sobre nós. Ele vive dentro de nós. Dentro de nós. E ele vem para nos ensinar tudo o que nós precisamos saber. Sabe, eu vejo muitas vezes, né, a gente vê na igreja o pessoal falando: ai, eu queria viver na época de Jesus, né, porque Jesus estava lá, carne e osso, tá? Imagina, né, dar um abracinho nele e tal. Gente, o Espírito de Deus habita em nós. É exatamente a mesma coisa. É ainda melhor. Ele fala ao nosso coração, ele nos ensina, ele nos lembra de tudo que Jesus disse. Esse Espírito está sobre nós. O que deu sabedoria a Abigail é o que está em nós, para nos dar sabedoria, para saber como viver e como agir. Por isso, só pessoas cheias do Espírito Santo podem tomar atitudes que geram grandes mudanças. Só pessoas cheias do Espírito Santo. Né? O Espírito Santo nos enche de sabedoria, nos dá inteligência e nos capacita a agir. Deus não pede para a gente agir, para a gente se perder no meio do caminho. Deus não falou: Abigail, vai lá que a gente vê o que rola quando chegar lá. Vamos ver se você tem sorte de Davi estar num bom dia. Não, ele deu para ela a estratégia. Ele deu para ela a estratégia. E quando acontece alguma coisa na nossa vida, quando a gente está num momento que precisa de grande mudança, quando a gente tem que vencer alguma coisa, o Espírito Santo vem, nos ensina, nos capacita e nos ajuda a agir. Nos ajuda a agir com inteligência, com sabedoria, nos dá as palavras. A Bíblia fala que o coração sábio discerne o tempo e o modo. O tempo e o modo, é tudo que a gente precisa. Saber quando e como. Então, se você está diante de uma grande mudança, se você precisa experimentar alguma grande mudança, encha-se do Espírito Santo de Deus. Vocês já tentaram tomar alguma decisão sem o Espírito Santo? Eu já. Foi bem ruim. Bem difícil. O resultado, né? Depois a gente fica com as consequências ali, é uma bênção. Mas a gente fica tentando muitas vezes ter o controle da nossa vida, né? A gente acha que a gente sabe mais que Deus. Tipo, ai, Senhor, o plano A não está rolando, então eu já vou preparar aqui um plano B para a gente já ir, né? Quem nunca, não é verdade? A gente quer ter o controle das situações. A gente quer fazer o que a gente acha que é o mais certo, o que a gente acha que vai dar mais certo. Mas o Espírito Santo de Deus, ele é aquele que não só conhece o nosso coração, como ele é aquele que sonda o coração de Deus. Ele sabe todas as coisas.
Por isso que Ele pode nos ensinar todas as coisas. E Ele sabe, inclusive, qual é o futuro que o Senhor tem para nós. O Espírito Santo já sabia que Abigail se tornaria rainha, a esposa de Davi. Então Ele levou ela a tomar uma atitude que levaria ela exatamente para esse caminho. Ele sabe o nosso futuro. Por isso a gente pode confiar de que Ele sabe as atitudes que nós temos que tomar hoje para chegar nesse futuro daqui a 10, 20, 2 anos. Ele sabe, Ele sabe. E às vezes o futuro parece tão incerto para nós, não é verdade? Mas Ele sabe. Nós precisamos confiar que Ele sabe. E a nossa função diante de Deus, diante do Espírito de Deus é ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer. Agora, se a gente não estiver próximo de Deus, se a gente não estiver perto do Espírito Santo, se a gente não tiver intimidade, como a gente vai ouvir? A gente não vai, não é verdade? Às vezes a gente pode estar até meio perto e a gente ouve, falar, mas a gente tem que estar perto para ouvir o Senhor falar no nosso ouvido, dar a gente direção e obedecer, não questionar, não virar para Deus e falar, ai Deus, sério que você acha que eu tenho que fazer isso? Ai, mas ixi, se eu fizer de outro jeito, será que não é melhor? E se eu fizer de um jeito que é menos dolorido para mim? O Senhor sabe o que vem depois, por isso a gente pode ouvir e obedecer. E o terceiro ponto, e o último ponto, né, da história de Abigail, coragem, coragem, coragem. Imagina só para uma mulher sozinha aí diante de um exército de 400 homens, se ela não precisou de coragem. Senhor Jesus, eu lendo essa história eu já fico meio nervosa. Você imagina se fosse eu. Você fica, Abigail não vai, Abigail não, pelo amor de Deus. Fica aí, minha filha. Mas o Espírito Santo, antes de mostrar para a gente como agir, o que fazer, Ele também nos enche de coragem. Mesmo quando a gente não tem ideia do que vai acontecer. Tem um texto de 2 Timóteo, isso. 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. O Espírito Santo de Deus, além de nos ensinar todas as coisas, de nos lembrar de tudo que Jesus disse, Ele não nos dá temor e covardia. Ele nos dá poder, amor e autocontrole para fazer as coisas que a gente precisa fazer. E para realizar as grandes mudanças que a gente precisa realizar na nossa vida. O Espírito Santo de Deus. E tem 3 atitudes de coragem de Abigail que eu quero citar antes da gente finalizar. A primeira delas é que Abigail teve coragem diante do desconhecido. A gente já até falou isso agora, né? Agora há pouquinho. Ela não tinha ideia de qual seria a reação de Davi. Imagina só, se algum dos soldados de Davi toma um susto quando vê ela chegando lá e dá uma flechada nela. Já acabou. Imagina só se não fosse convincente, se ela descobrisse que Davi não gostava de figo, nem de carneiro, cordeiro, sei lá. Ai, sou vegetariano. Nunca se sabe, né? Ela não tinha ideia. Tem uma música que eu amo dos Arraiz, que conta a história do homem cego, né? É um outro contexto, mas ela tem uma frase que fala, né, que Deus enxerga o que eu vejo no escuro. Ele sabe. Quando a gente não vê, Ele vê. Quando Abigail não sabia, Deus sabia. Deus sabia. Aqueles 400 homens estavam marchando no desfiladeiro para matar toda a família de Abigail. Toda. Quando a Bíblia fala, né, os homens e os meninos, ela quer dizer todo mundo. As mulheres estão nessa salada também. Todo mundo. E ela teve coragem para ir diante desses 400 homens, se posicionar, se humilhar. Falar, olha, a culpa foi minha. A culpa foi minha. O
que a gente faz? O que você faz quando Deus te dá uma direção, mas o futuro parece tão incerto? Eu tenho muito medo, geralmente. E a gente tende a ficar paralisado. Quando a gente olha, Deus fala uma coisa, aí você olha para frente e fala, ai Deus, mas tem tantos e se's na minha cabeça agora. E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? A gente cria cenários assim que, né? Para dizer, Senhor, isso é incerto demais para mim. O Senhor não pode me dar uma narrativa do que vai acontecer depois? Do que eu vou achar quando eu chegar lá? E sabe, gente, Deus não dá. Porque Ele quer encher o nosso coração de coragem. Ele quer que a gente tenha coragem de enfrentar as situações que a gente tem que enfrentar para ter as mudanças que a gente precisa ter na nossa vida. Ele quer nos encher de coragem. Ou será que quando Deus dá uma direção para a gente tenta encontrar outra saída mais facinho? Ai, Deus, eu não quero enfrentar isso. Então eu vou sair aqui pela lateral, sem ninguém me ver. A gente precisa agir com coragem, gente. Ouvir e obedecer, tendo coragem. Mesmo que a gente não tenha ideia do que vai acontecer. A mínima ideia. Lembre-se, uma grande mudança envolve riscos e envolve o desconhecido. Mas isso não quer dizer que as coisas vão dar errado. Não quer dizer que as coisas vão dar errado. E se as coisas derem errado, não quer dizer que Deus perdeu o controle da situação. Nunca quer dizer que Deus perdeu o controle da situação. A Abigail só pôde ter essa atitude porque ela sabia quem Deus era. Ela sabia que o Deus a quem ela servia não perdia o controle das coisas. Segunda situação em que Abigail teve coragem. Pode passar. Já está. Coragem para chamar as coisas pelo nome. Isso é muito legal. Porque quando Abigail chegou diante de Davi, ela não ficou tentando se justificar. Ela não contou uma história sofrida da vida dela, tipo, olha, Davi, quando eu nasci, meu pai ficou muito alegre, tarará, tarará. Aí, quando ele foi escolher um cara para eu casar, ele estava meio esquisito. Aí ele escolheu Nabal, que não é um cara, que além de insensato é bêbado, né? Porque o cara também gostava de uma manguaça. Ela não ficou se justificando para Davi. Ela não falou, tipo, Davi, nossa, Davi, eu não vi os caras lá. Putz, me ajuda aí. Me tira dessa, quebra isso para mim, vai. Ela não ficou tentando se justificar. Ela não tentou defender Nabal. Tipo, Davi, coitado dele, né? O cara, a história da família dele. Tinha que ser insensato mesmo. Ela chamou o erro de Nabal e o erro dela pelo nome. Ela virou e falou assim, olha, Nabal é insensato, mas eu errei porque eu não vi os seus servos lá. Sabendo quem é o meu marido, eu errei por não ter prestado atenção. E sabe, gente, a gente precisa agir assim também. A gente precisa chamar as situações em que a gente vive pelo nome. A gente precisa chamar os nossos pecados pelo nome. Pecado de pornografia, eu vou lá confessar para o meu tipo, que eu vejo algumas coisas às vezes. Mas o que você vê? Uns filmes. As pessoas tiram a roupa e tal, mas... Pornografia. Se o seu pecado é mentira, não vire e fala, mas... tenho medo que as pessoas não gostem de mim. É mentira o nome. Mentira. Se você tem preguiça de fazer devocional, fale, eu tenho preguiça. Não vire e fala, que eu sou tão ocupada. Menina, eu cheguei, estou tão cansada. A gente falou disso no G100 hoje, né? A gente chega para Deus e fala, Deus, mas eu mereço descansar, né? Nossa, trabalhei tanto hoje. Fiz 2 provas hoje, Senhor. Ainda tive que falar com a fulaninha lá que me mandou mensagem. Jesus, que ela não parava de falar. Chame pelo nome. Chame pelo nome. Senhor, eu tenho preguiça de levantar mais cedo para fazer devocional. Eu tenho preguiça de ler mais que 3 versículos da Bíblia. Eu tenho preguiça de orar. Senhor, eu tenho uma dificuldade com a mentira. Senhor, olha, essa situação está acontecendo na minha vida e eu estou com medo. Senhor, eu fui insensata na minha reação. Eu fui grosseira. Senhor, eu não sei o que fazer.
Eu não consigo ver um palmo na minha frente e eu estou me sentindo inseguro. Chame os seus problemas, as situações que você vive pelo nome, diante de Deus e diante das pessoas. Porque sabe, gente, Abigail não ficou só com Deus. Ai, Senhor, eu sei que Nabal é insensato e que eu devia ter também prestado. Não, ela chegou para Davi e falou. Você tem que chegar para o seu discipulador, para a sua discipuladora e falar, olha, a situação é essa daqui. Sem enrolar. Sabe por quê, gente? Porque você não tem que ter medo do que a outra pessoa vai pensar de você. Ela passou por erros muito parecidos, se não piores que os seus. Então chame, tenha coragem de chamar as coisas pelo nome. É preciso coragem para admitir a situação real em que a gente vive. Por isso que a gente procura tanta justificativa. Por isso que a gente fica tentando dar uma explicação de tudo que a gente faz, das nossas escolhas. Sabe? Às vezes a gente começa a namorar alguém, e aí seu discipulador vira para você, mas de onde surgiu essa pessoa que não tinha até semana passada? Aí você fala, ai não, é que eu estou apaixonada, mas na verdade você tem medo de ficar sozinho. Na verdade você tem medo do que as outras pessoas vão pensar de você. Diga, tenha coragem de falar. Se você sabe o que é, tenha coragem de falar. Deixa eu ver se eu posso fazer alguma coisa. Quando a gente anda, vocês já andaram no escuro? Eu me bato toda quando eu ando no escuro. É muito difícil andar no escuro, não é verdade? Você tem que andar bem devagar, você tem que ir dando umas apalpadas, você dá uma agachadinha para não, sei lá, acho que a gente tem medo de cair, enfim. Quando as coisas estão na luz, é muito mais claro para a gente enxergar, não é verdade? Quando a nossa vida está na luz, a gente pode andar com confiança. Quando está tudo certo, quando a gente fala dos nossos pecados, quando a gente fala das nossas dificuldades, a gente pode andar e prosseguir com confiança para as grandes mudanças que Deus tem para nós. Terceiro ponto onde Abigail teve coragem. É o último ponto. Abigail teve coragem para assumir a responsabilidade pelas situações. Como a gente já falou, depois dela falar do erro de Nabal e tal, ela chamou para ela. Ela falou, olha, Nabal é insensato, realmente, ele podia não ter respondido do jeito que ele respondeu, mas eu tive uma parcela de culpa nessa história. Eu tive uma parcela de culpa nessa história. E sabe, gente, o nosso problema é que a gente está acostumado a agir de duas maneiras com relação à responsabilidade. Ou a gente é desesperado por jogar a responsabilidade em cima das outras pessoas, sempre. Então, a gente nunca assume responsabilidade por nada. É sempre tipo, mas você chegou atrasado. Mas é que a minha mãe, ela tem um problema com o horário. Mas é que você não fez a atividade do Ministério Infantil. Menina, meu pai não comprou a cartolina que eu pedi para ele comprar? A gente se desespera, sempre joga. Mas você não fez devocional? É que acabou a luz em casa. Não consigo, meu celular não tem lanterna. Ou então, a gente assume responsabilidades que a gente não deveria. A gente, na tentativa de agradar as pessoas, a gente fala, não, coitada, não foi culpa dela, fui eu. Não, mas nossa. A gente vai absorvendo. Mas não foi isso que Abigail fez. Não foi isso que Abigail fez. Ela reconheceu o erro de Nabal, mas ela falou, eu tenho parte nessa situação, e eu vou assumir a responsabilidade que cabe a mim assumir. E foi isso que ela fez diante de Davi. Quando nós fazemos isso, quando nós assumimos a nossa parte na responsabilidade, nós somos cheios de autoridade. Autoridade para prosseguir. Isso nos dá poder, nos ajuda a enfrentar as nossas situações, nos faz mais maduros. Porque nós não somos mais daqueles que ficam fugindo das responsabilidades ou que ficam tentando, sabe? Porque quando a gente assume responsabilidade demais, gente, isso é só um ato de como a gente é coitado. Tipo, coitado de mim, olha como eu tenho responsabilidades.
a gente tem que assumir as responsabilidades que cabem a nós. Ah, deu tudo errado nessa situação, não sei o quê. Deu tudo errado de assim, a culpa é só da Milena. Não, mas tem a minha parte. Eu também não estava lá para ajudar. Meu coração também não estava preparado para isso. Nós precisamos ter coragem para assumir a nossa responsabilidade nas situações. Nós precisamos ter coragem para saber reconhecer os nossos erros. Né? Se o pessoal do louvor quiser subir, pode vir subindo, gente. E sabe, gente, eu queria finalizar com vocês já. Porque quando a gente fala sobre coragem, ela não impede, ela só não leva só a gente a agir impedindo desfechos ruins. Sabe? Porque a coragem por si só, ela pode ser muito ruim. Não é verdade? Ai, não, eu não tenho medo de nada, eu tenho coragem de fazer tudo, se joga na frente do trem, né? Mas a coragem, quando ela vem do Senhor, quando ela vem do Espírito Santo de Deus, ela não só impede que os desfechos na nossa vida sejam ruins, mas ela nos capacita a experimentar a vida plena que o Senhor tem para nós. Nos capacita a experimentar a vida que o Senhor tem para nós. Quando Abigail voltou para a casa dela, depois daquele encontro com Davi, ela virou para o marido dela e falou tudo o que tinha acontecido. Ela encontrou uma situação não muito melhor na casa dela, quando ela voltou. Mesmo diante de toda aquela coragem que ela teve, de tudo que ela teve, ela voltou para casa e o marido dela estava bêbado, numa festa. Mas ela não pestanejou. Ela esperou ele ficar sóbrio. E no dia seguinte de manhã, ela contou para ele o que tinha acontecido. E a Bíblia fala que Nabal ficou tão abismado com o que aconteceu, que ele teve um mal súbito e ele ficou paralisado por 10 dias. A tradução da Bíblia, né, na tradução literal, fala que o coração dele morreu dentro dele. E ele ficou como uma pedra. 10 dias. E depois disso, a Bíblia também fala que o próprio Deus feriu Nabal e ele morreu. O próprio Deus. E o que aconteceu com Abigail? Davi ficou sabendo do que aconteceu e mandou buscar ela para se tornar a esposa dele. Abigail passou da esposa de um insensato para a rainha de Israel, para a mulher do rei. Porque ela não teve medo de tomar uma atitude quando ela precisou. Porque ela dependeu do Espírito Santo. E porque ela foi cheia de coragem. Cheia de coragem. É uma mudança tremenda demais na vida de uma pessoa. Não é verdade? Pode passar, Ju, o próximo slide. E eu queria perguntar para você hoje, diante de tudo isso que a gente ouviu, qual atitude você precisa tomar hoje para experimentar uma grande mudança na sua vida? Pode ter a ver com algum pecado, pode ter a ver com sair da sua zona de conforto, pode ter a ver com parar de flertar com as suas emoções, pode ter a ver com se arrepender, pode ter a ver com um monte de coisa, pode ter a ver com terminar um namoro. Qual é a atitude que você precisa tomar hoje, para que essa área da sua vida que está paralisada experimente uma grande mudança? Pode passar o outro, Ju? Com quais emoções e sentimentos você precisa parar de flertar? Quais emoções têm impedido você de prosseguir? Sabe, gente, essa é uma pergunta que só você pode responder. Só você pode falar. A gente pode até sugerir algumas coisas, mas só você sabe o que acontece dentro de você. E o Espírito Santo de Deus sabe. E Ele pode te ajudar trazendo essas coisas à tona, para que você tome uma atitude e experimente uma grande mudança hoje. Hoje. Feche seus olhos.
A gente vai orar. O Espírito Santo quer te ajudar nessa noite. Seja qual for a situação, e Ele quer começar em você uma grande mudança. Ele quer te fazer desfrutar da vida que Deus tem preparada para você. Mas para isso você precisa agir. Você precisa decidir agir.